Graça e paz, abençoados, glória a Deus pela sua vida. Vamos lá então, abençoados, a mais uma página do livro. Ai, eu gosto muito de estar aqui. Sabe, abençoados, um certo tempo atrás eu dizia, porque a gente vai falando coisas, né? A gente vai falando coisas. E um certo tempo atrás eu mesmo disse, quando eu trabalhava, eu ainda trabalho. Então, chega um certo tempo que a gente não quer mais aquele emprego, né? A gente quer sair. E eu dizia, tô tão cansada de fazer esse trabalho, não quero mais. Queria ter outro dom de fazer outra coisa. Sabe, eu queria fazer outra coisa. E esses dias eu tava pensando isso, abençoados. Esses dias eu tava pensando isso. Meu Deus, a gente diz que quer dom de fazer alguma coisa. E eu pensando em coisas terrenas e carnais, né? Coisas do mundo, não é, abençoados? Aí o Senhor me enviou uma palavra. Efésios 3:20. E esse Efésios 3:20, para quem está em graça já sabe. Efésios 3. Carta de Efésios está sendo lida na igreja, hein, abençoados? Toda quarta-feira, não percam, tá? Para vocês serem edificados. Efésios 3:20. Eu vou ler, a gente já sabe, mas eu vou ler, tá bom? Porque quem não está em graça, não sabe. Efésios 3:20. Gosto muito desse meu trabalho, abençoados. Efésios 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, segundo o poder que em nós opera, segundo o poder de Deus que em nós opera. É Ele, abençoados. Tudo é Deus. Ai, eu. Tira o eu, abençoados. É Deus quem faz todas as coisas. Então, eu queria ter outro dom de fazer uma outra coisa. Eu queria saber fazer outra coisa. Penso eu que há tempos atrás, faz tempo que eu já falei isso, abençoados, tem muito tempo. E está escrito que Deus sonda o nosso coração. Está escrito, abençoados, que Deus não vê o nosso exterior. Está escrito que Deus, Ele vê o nosso interior. Então, Deus é onisciente, onipotente, onipresente, abençoados. Deus está em toda a terra. Deus está em nós, não é? Eu não falo aqui direto que nós somos morada do Espírito Santo de Deus, 1 Coríntios 3:16. Isso para mim já está em minha mente. Então, eu disse, eu queria ter outro dom. Olha aqui, eu com um dom. E aqui, vamos verificar sobre isso um pouco, sobre dom. Então, Deus fez além do que eu pedi. E além do que eu pensei, eu pedi coisas terrenas e carnais. Porque tem gente que tem dom de fazer bolo, tem gente que tem dom de cantar, tem gente que tem dom de muitos dons, muitas coisas. E eu, abençoado, recebi um dom de evangelizar, de trabalhar na área ministerial. Aqui está escrito sobre dons. Olha,
Vamos aqui, vamos ler. Tudo está na palavra de Deus, abençoados. Olha como Deus foi maravilhoso comigo e me deu abundantemente. Então, está escrito tudo. Jesus, ele disse, tudo que perdides em meu nome, assim o farei. Então, hoje, eu peço muito mais para o Senhor, viu, abençoados? Não só o dom de evangelista, mas eu peço muito mais em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu peço coisas grandes na área ministerial. Peço. Ele diz que tudo que perdizes em meu nome, assim eu farei. Então, eu estou aguardando coisas grandes no reino espiritual. Sobre dons. Vamos aqui, sobre dons. Efésios 4:8. Vamos ver um pouco aqui em Efésios 4, verso 8. Por isso, o apóstolo Paulo falou para a igreja. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Não é? Então eu estou aqui com um dom, abençoados, com um dom ministerial. Há tempos atrás o velho homem disse... O velho homem disse, eu quero saber fazer uma outra coisa. Olha onde Deus me colocou. Fazendo evangelismo aqui para as ovelhas do Senhor, apacentando ovelhas. Então, abençoados, Paulo falou, não é? Que a uns Deus pôs na igreja para ser evangelistas, outros para pastores, evangelistas, pastores, mestres, apóstolos e profetas. Eu estou com um dom de evangelista. E é ele, hein? Nunca pedi nada isso aí para Deus, não. Nunca pedi nada, não, abençoados. A gente pede muito coisa da terra, né? Peça coisas espirituais, abençoados, que são coisas grandes. Porque começa tudo lá e depois aqui na terra. Tudo começou lá. Então, ele nos dá dons. Então, abundantemente, a sua graça vem sobre nós, né? É abundante, abençoado. Ele faz além daquilo que pedimos e pensamos. Pai, eu entro no teu reino para orar e pedir a ti, para que os seus filhos sejam edificados. Pai, está escrito que somos membros desse corpo, esse corpo, Pai, onde o Senhor é o cabeça, onde o Senhor é o cabeça, e nós somos um membro desse corpo. Um é o braço, o outro é joelho, o outro é o nariz, o outro é a boca. Então, é assim que está escrito. A igreja da terra, Pai, há um só Deus, há um só Pai, aquele que reina para sempre é o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai. A ti eu cantarei louvores. A ti, Pai, eu venho aqui neste canal para falar da sua palavra. Senhor, me conduz a este ministério maravilhoso que é do Cristo, que é o ministério do Cristo, o ressuscitado. Pai, eu te louvo e eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, edifica, Pai, esse corpo. Pai, somos membros do seu corpo, onde o Senhor é o cabeça. E os membros do seu corpo são perfeitos, não são doentes, Pai. Mas hoje a igreja da terra está tomando um remédio errado. Pensam que receberam a graça de Deus, mas não receberam, Pai, porque ainda estão fazendo obras mortas para serem santos, para serem salvos. E tudo isso o Senhor já consumou lá na cruz. O Senhor disse, está tudo consumado. Ó Senhor Deus, manifesta na vida dos teus filhos, manifesta na vida dos meus irmãos. Senhor, cura eles da mente. Senhor, tira o espinho na carne de meus irmãos, o espinho que é a cegueira
espiritual, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, traga eles para o teu reino espiritual, Pai, porque eles estão com a cegueira espiritual e só o Senhor, como diz lá no seu apostolado, Pai, na sua doutrina, só o Senhor é Deus, poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Pai, tira esse espinho da carne deles, que é a cegueira espiritual. Só o Senhor é Deus, poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Pai, a tua palavra é viva, poderosa e eficaz, e ela não volta vazia. Onde eu ministrei, Pai, sobre o espírito e sobre a carne, e todos estão na carne, e todos precisam saber que nós somos um espírito com o Senhor. Assim está escrito, assim eu falo, assim eu creio, assim eu falo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Só o Senhor é Deus. Estou aqui para ministrar, mas só o Senhor é Deus, poderoso para fazer. Porque grande és tu, maravilha fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te amo. E todos digam amém. Abençoados. Então já estamos aí no 11 minutos, não é? Então também você terá um dom, porque dons são irrevogáveis. Abençoados, o Senhor é muito maravilhoso. Então, onde eu ministrei sobre espíritos abençoados, o corpo de Cristo, ele é um corpo espiritual. Jesus, ele não está mais aqui. Jesus hoje é o Espírito Santo habitando em nós. O corpo de Cristo é um corpo espiritual. Efésios 4. Vamos lá, Efésios 4, verso 4, olha. Há um corpo e um só Espírito, que é Deus, não é? Como também fostes chamado em uma só esperança da vossa vocação. O que eu quero é isso aqui. Há um só corpo e um só Espírito, ou seja, há um corpo espiritual, onde somos membros desse corpo. Há um só Espírito, Espírito Santo. Tá bom, abençoados? Isso aqui é um ensino da graça de Deus, tá, abençoados? E Hebreus ontem, vocês verificam lá no Graça sobre Graça, parte 17. Essa aqui é a parte 18. Eu ministrei sobre somos um espírito com o Senhor, que Deus é Pai dos espíritos, amém, abençoados? São coisas que não são ditas aí na igreja, né, abençoados? Hebreus 12. Eu gosto muito de estar aqui ensinando o que eu já aprendi. E olha, abençoados, eu tenho que aprender muito, nossa. Mas estarei aqui até a vinda do Senhor. Hebreus 12, verso 9. Vamos verificar a Bíblia, olha. Hebreus 12, verso 9. Além disso, tivemos, olha só. Além disso, olha só o que Paulo nos ensinou. Além disso, tivemos nossos pais humanos. Quem era meu pai? Seu José Teixeira. Meu pai não está aqui mais, não. Já está na glória de Deus. Esse é o meu pai na carne. Os quais nos corrigiam. E os respeitávamos, não é? Não nos sujeitaremos muito mais. Olha, se você obedecer seu Pai, abençoados, não vai obedecer ao Pai, que é Deus dos Espíritos. Eu não disse que nós somos um Espírito com o Senhor? Somos filhos, anjos e Espíritos, amém? Não, é isso aqui que eu quero. Abra os seus ouvidos, hein, abençoados? Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai, aqui já é Deus, dos
espíritos para vivermos. Você obedece aos seus pais? Não vai obedecer a Deus para viver? Vai viver na desobediência, abençoados. Em leis, em rudimentos. Onde Cristo é o cabeça, já disse para nós. Sacrifícios eu não quero. Muita gente ainda fazendo nas ordenanças da lei, na lei, fazendo sacrifícios. Não é? Ainda doutrinas de homens ainda. Em muitas doutrinas na igreja ainda que é do homem. Olha só, em Romanos 12, 5 também fala. Assim, vamos ler isso aqui primeiro, ó, que eu anotei, 1 Coríntios 6, 17. Vamos ler mais um pouco de texto, abençoados, porque o negócio é ler, é ouvir, é entender, tá? 1 Coríntios 6, 17. 1 Coríntios 6. Preciso congregarem, abençoados, dentro da igreja, estamos juntos, reunidos em um só corpo. Dentro da igreja a gente canta, a gente louva, a gente fala a mesma língua. Paulo falou sobre isso. Todos nós, os filhos de Deus, estamos que estar reunidos, falando a mesma língua, não é? Cantando e louvando, salmodiando ao Senhor. Maravilha, o culto aos domingos, hein? Apareça lá no ministério, amém, abençoados? MGA Santo André, São Paulo, Rua Oratório, 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo, tá? Então fica aí meu convite a vocês. Então vamos ler 1 Coríntios 6, verso 17. Verso 17. Olha só. Abra os seus ouvidos para a graça de Deus, porque é gostoso demais, abençoados. Olha. O que, porém, se une ao Senhor, olha só. A carne, abençoados, a carne está aqui no mundo, mas nós já não somos desse mundo. E nem somos carne mais. Essa carne é um envelope do Espírito. Essa carne é um envelope do Espírito. O Espírito é o homem interior. O Espírito volta a Deus. Eu falei isso ontem. Olha só, 1 Coríntios, tem que entender isso, abençoados. Aliás, vai acompanhando o apostolado, que vocês vão entender. 1 Coríntios 17. O que, porém, se une ao Senhor é um espírito com Ele. Porque Deus é Espírito, Pai dos Espíritos. Você teve seu pai na carne? Teve. Eu também tive um, mas o meu pai espiritual é Deus. Então está escrito que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, há um só corpo, onde Cristo é o cabeça. Nós somos os membros desse corpo, abençoados, amém? Receba isso. O reino de Deus é espiritual, não é comida e não é bebida. Mais à frente, abençoados, eu vou falar para vocês sobre Santa Ceia. Santa Ceia, sobre suco, sobre uva. O reino de Deus é espiritual. Não é mais coisas terrenas e carnais. E isso não santifica ninguém, somos santos já. Eleitos por Deus, somos santos. No reino de Deus, nós não já estamos mais neste mundo. Vamos começar aqui, abençoados. Eu parei aqui. Sabedoria entre os perfeitos, né? Todavia, falamos coisas perfeitas entre os perfeitos, que somos nós. Aqui é a palavra para a ovelha do Senhor, viu, abençoados? 1 Coríntios 2, todavia falamos aos perfeitos. É o que está escrito, 1 Coríntios 2, não é? Abençoados, vamos ler aqui um pouco do livro. Vamos, Maria. Glória a Deus pela sua vida. Beijo carinhoso. Abençoados, temos muito que aprender, temos muito que ler. Olha, tudo isso daqui ainda, olha, tá vendo? Tudo isso daqui ainda eu tenho que
ler com a graça de Deus. Eu não sei qual vai ser o mover de Deus na minha vida, porque somos movidos pelo Espírito Santo. Ah, Maria, fala daquela passagem lá para mim. Amém. Se eu souber, eu vou falar, abençoados. Mas o mover de Deus, ele diz. Hoje você vai falar isso. Então, será que alguém já entendeu o que é o mover de Deus? O MGA, abençoados, ele não é mais uma igrejinha na terra, onde você vai e você louva, você canta e volta, você volta para sua casa e eu me senti tão bem hoje. Que eu fui à igreja, porque eu ouvi a palavra, eu me senti tão bem, é mesmo. A carne, ela gosta mesmo, né? Abençoados, mas será que alguém já entendeu o que é o mover de Deus? O mover de Deus é quando ele se manifesta em nós. Maria, como ele se manifesta? De muitas maneiras, ora de um modo, ora de outro. Mas não é meu assunto, tá bom? Não vou sair do meu assunto não, tá bom, pessoal? Dizer muitas coisas, não adianta a gente acelerar, não é? A gente até quer, mas não adianta a gente acelerar, ir muito rápido com as coisas, porque temos outras coisas, não é? Temos o nosso dia a dia aí, muitas tarefas a fazer. Então, olha aqui, abençoados, quantas coisas temos. Aqui, a graça de Deus, abençoados, ela está revelada para nós. Amém? Muitas coisas. Olha, esse aqui, por exemplo, predestinação, a certeza da salvação, a graça mostrando os erros, batismo, um novo sacerdote, uma nova lei, um novo sacerdote, Cristo. Então eu quero ler, abençoados, eu quero aprender juntamente com vocês. Eu não sei tudo, eu sou evangelista, tá bom, abençoados? Eu não sei tudo, eu também estou aprendendo, tá? Então, olha, a mensagem oculta de Deus. Deus sempre teve uma mensagem oculta para o seu povo através dos seus profetas. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. E aí a importância do ministério profético. Deus sempre revela os seus segredos aos seus profetas e estes transmitem ao seu povo. Ao seu povo faz sair com prata e ouro, entre eles não haverá nenhum enfermo, abençoados. Ao seu povo ele faz sair com prata e com ouro. E do ministério Graça e Apostolado, vocês saem com prata e com ouro. E não há nenhum enfermo no povo de Deus. Olha aí, uma palavra profética. Receba isso, abençoados. Glória a Deus pela sua vida. Vamos ler, abençoados, um pouco. Vamos ler um pouco do livro, página 94. Então, chamados, o povo chamados se refere à eleição. Efésios 1:4. Vamos ler. Quero ler com vocês. Quero ler Efésios 1:4. Efésios 1, verso 4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes, você foi eleito antes, abençoados, dele criar o céu, o mar e a terra. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Olha o tamanho do amor de Deus, hein? Por nós. Aí você vai reconhecer quem, abençoados? O santo. Não dá para aceitar isso aí, não é, abençoados? Olha, somos um membro do corpo de Cristo. É a Ele que você tem que reconhecer, não a outros deuses. Então, abençoados, e parte B, propósito, se refere à predestinação. Ver Efésios 1:11. Vamos ler Efésios 1, verso 11. Verso 11. Nele, digo,
em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Segundo o conselho da sua vontade. Por isso que o Pai Nosso, abençoados, ele é uma oração ultrapassada. O Espírito Santo me levou até isso. Olha, por isso que o Pai Nosso, ele está lá, ele continua na Bíblia, nós não tiramos, nós não colocamos um outro Pai Nosso. Apenas a oração do Pai Nosso é uma oração judaica, né? Antes de Cristo, para os judeus. Essa oração hoje, ela foi renovada em graça para nós, uma revelação para nós em graça, que testificou com os santos que já receberam a graça. Amém, abençoados? Então, venha a nós o teu reino. O reino de Deus, ele já chegou. Seja feita a tua vontade. Não, a vontade de Deus, ela já foi feita. Por que eu vou ler o Pai Nosso dessa forma? Se a nós já foi revelado, olha, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados. Você já foi predestinados. Nós já fomos. A predestinação, abençoados, foi, por Deus isso daí. Tudo por Ele e para Ele. Fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Foi feita. Seja feita a sua vontade. Não, você ora e fala, ai, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, ela já foi feita. Já foi. Não precisa orar para que a vontade de Deus seja feita. Ela já foi. Já te predestinou, já te elegeu. Em Cristo, em sua morte. Amém? Então, abençoados, essa foi a vontade de Deus para com os santos dele, tá? Então, isso tira o livre-arbítrio, né? Que é aí que falam, né? Ai, porque hoje a gente tem livre-arbítrio. Essa frase nem tem na Bíblia. Isso aí é coisa do homem, abençoado. Fica ligeiro com isso aí, hein? Tá claro, abençoados? Então, glória a Deus pela sua vida. Vamos ler um pouco mais aqui, que já estamos nos 27. Um homem de Deus, vamos ver o que o Marcos Gomes falou aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Um homem de Deus, acima de tudo, fica com a palavra de Deus. Nada pode anular, olha só, nada pode anular a palavra de Deus, muito menos a tradição ou o sistema religioso. O sistema religioso já imputou nos pregadores as suas doutrinas, que lhes são convenientes. Vem essa noite para aceitar Jesus. Doutrina do homem, porque esse aceitar Jesus não está escrito. Que lhes são convenientes, ensinando-os a não crerem totalmente na palavra de Deus, mas naquilo que eles mesmos determinaram e estabeleceram. Para o sistema teológico tradicional, quem não prega e não ensina como eles é chamado de herege, de falso profeta e de endemoniado. Graças a Deus estamos com um verdadeiro profeta, graças a Deus. Graças a Deus, Pai, o Senhor nos enviou um pastor segundo o seu coração. Graças a Deus. Para o sistema, as igrejas que não são iguais às deles são chamadas de igreja do diabo. Nem diabo na nossa igreja tem, graças a Deus, graças a Deus. Hebreus 2,14, isso daí já caiu, já caiu faz tempo fora das nossas vidas, graças a Deus por essa revelação maravilhosa. Para o sistema, as igrejas que não fazem parte das suas convenções são chamadas de igreja de rebeldes.
Há alguns rebeldes aí, mas alguns rebeldes que não aceitam a graça, que não concordam com a graça, né, abençoados? Mas Josué, não olhe nem para a esquerda, não olhe nem para a direita, siga o seu alvo, siga para a perfeição. Eu quero ser como um cavalinho, abençoados. Olha, o cavalo, ele diz que ele tem não sei o nome daquilo, tem um negócio aqui e outro aqui, né? E ele não olha nem para a esquerda e nem para a direita, ele olha só para frente e nem para trás. Nem para trás, ele olha só o alvo dele, onde ele quer chegar. Glória a Deus, abençoados. Para o sistema, as igrejas que não fazem parte das suas convenções são chamadas de igreja de rebeldes. Para eles, os pastores que pregam pré-existência, eleição, predestinação, batismo em Cristo, não é? Somos batizados em Cristo, o Consolador está morando em nós, não é? Hoje o Pai está no céu. Olha só o Pai Nosso de novo, abençoados. Aí, né, me falaram que né, uma ovelha, uma mulher de Deus, né, me disse aí essa semana, não pode tirar, eu não concordo com o Pai Nosso de vocês, não pode tirar nada da Bíblia e não pode colocar nada diferente na Bíblia. Abençoados, o Pai Nosso continua lá em Mateus 6, nós não colocamos e também não tiramos, ele continua lá em Mateus 6. Tá bom? Na velha aliança, nós estamos em um novo pacto, Cristo, depois da cruz, tá? Então, abençoados, olha, batismo em Cristo, ministério dos anjos, etc, né? Não é? Então, Pai Nosso que estais no céu. Então, a oração não é feita assim na tradição? Então, a oração, Pai Nosso que estais em nós, não é? 1 Coríntios 3, verso 16. Então, já decorei esse versículo. O Pai hoje, ele está nos céus e também está em nós. Então, Pai Nosso que estais em nós, santificado foi o teu nome, veio a nós o teu reino, foi feita a tua vontade. Já foi feita a vontade de Deus, já veio o reino de Deus a nós. São chamados de falsos profetas e logo usam Mateus 7,15. Acautelai-vos dos cães, não é, abençoados, e dos falsos profetas. É isso mesmo, nós usamos esse texto para falar dos falsos profetas. Nós também usamos esse texto, mas nós não temos um falso profeta. Criei, por isso falei. Falso profeta é aquele que está no meio da congregação e omite a verdade feita em Cristo Jesus. É bem que Pedro disse, tendes por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria, a revelação que lhe foi dada acerca dessas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem, como o fazem também com as outras escrituras para a sua própria perdição. Glória a Deus pela sua vida. Até o próximo apostolado. Beijo carinhoso para vocês.